E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui novamente o professor Romiel, e hoje na nossa aula de estudos amazônicos nós iremos concluir o nosso assunto sobre as tribos indígenas da região amazônica, né? Lembrando que esse é o nosso último vídeo, a nossa última aula antes das avaliações. Vocês devem assistir esse vídeo provavelmente na sexta-feira, né, no dia 31 de julho de 2020, ou podem assistir também nos dias após essa data, né? Mas é muito importante vocês assistirem esse vídeo justamente antes de fazerem a prova de estudos amazônicos, que vai estar disponível já nesse mesmo dia que eu estou falando, na sexta-feira, no dia 31. E vocês podem fazer com calma, vocês vão ter um bom tempo para escolher um momento tranquilo, um local tranquilo para fazer uma boa prova e tirar uma boa nota. Lembrando que não vai cair nada fora do normal, nada fora daquilo que a gente tem trabalhado nas nossas últimas aulas já, com os dois assuntos que nós trabalhamos nessa segunda avaliação, que é as festividades culturais da região amazônica e também as tribos indígenas da região amazônica. São esses dois assuntos que nós temos aí para trabalhar. Lembrando que tem o material em PDF disponível no portal, material completo dos dois assuntos, e também as videoaulas todas gravadas e postadas no YouTube para quem perdeu alguma aula aí. Se eu não me engano, só não tem a primeira semana de aula da segunda avaliação, porque eu tive um problema no meu celular e acabou apagando, né? Mas eu acredito que todas as outras aulas já estão disponíveis aí para quem não assistiu, não estava online, né? Então veja lá no portal essas aulas que estão faltando. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente vai agora encerrar. Não falta muita coisa, falta só um pedacinho pequeno do nosso assunto sobre as tribos indígenas da Amazônia. Já falamos um pouco sobre a cultura dos indígenas, vários elementos da cultura dos índios que permanecem até hoje, que nós herdamos deles, né, como a rede, alimentos à base da mandioca, como a farinha, como a tapioca, tem também o beiju. Então, assim, tem vários elementos que são da cultura indígena e que nós usamos ou consumimos até hoje em dia. Falamos também um pouco sobre a vida dos índios antes da chegada dos europeus, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cultura indígena. Então eu vou botar agora na tela para vocês acompanharem a leitura da apostila em PDF, e essa apostila também já vai estar disponível nessa sexta-feira, né? Já estará disponível para download para vocês estudarem e também, se possível, acompanhar a leitura aí, ou pode olhar aí na tela que vai estar disponível também. Vamos lá. Vou virar aqui para ficar melhor a leitura. Programa de índio. Você já ouviu a expressão programa de índio? Pensando bem, essas e outras formas preconceituosas de se referir aos indígenas são expressões típicas de pessoas que se julgam superiores aos indígenas e desconhecem completamente a sabedoria e a riqueza da cultura das nações indígenas. Cada etnia tem seu jeito de pensar e de representar o mundo, de produzir sua sobrevivência, de lidar com a natureza e com as outras pessoas. Você sabe o que é etnia? Quando um povo tem sua própria cultura, língua e identidade, dizemos que ele compõe uma etnia. Não existe só um povo indígena, mas vários, formando sociedades distintas uma das outras. Por isso dizemos que o povo Araueté forma uma etnia, os Munduruku outra etnia, os Paracanã outra e assim por diante. Dessa forma, o modo de vida dos povos indígenas varia de etnia para etnia e depende muito do lugar onde se vive. Alguns moram perto dos rios, outros nas florestas, outros ainda em regiões com pouca vegetação. Bom, a gente vai falar justamente na aula de hoje sobre preconceito, né? O preconceito, pessoal, deixa eu voltar aqui a tela para mim, para a gente conversar um pouquinho. O preconceito, ele é, o nome está dizendo, né? É um
Pré-conceito é um conceito que a gente forma sobre alguém, sobre algum grupo, antes de conhecê-lo. O que é uma coisa muito equivocada, porque a gente não deve se guiar pelas aparências. A gente deve se guiar por aquilo que as pessoas são, que os grupos étnicos são, por aquilo que eles têm de bom a oferecer, pela sabedoria, pela sua cultura, pela sua arte, e não justamente por um conceito pré-definido, sem nem ao menos a gente conhecer. Todo preconceito ele é ruim, né? Porque é preciso que nós possamos conhecer antes de julgar, conhecer antes de ter uma ideia sobre aquele grupo ou aquela pessoa, se a gente vai ter um pensamento positivo ou um pensamento negativo. Lourenço? Ok, vamos lá. Continuando aqui. Vamos voltar para a leitura. Na Amazônia Legal, há cerca de 80 etnias espalhadas pelos 9 estados. As maiores etnias indígenas da Amazônia são os Ticuna, com mais de 46 mil pessoas vivendo no Amazonas, e ainda resistindo à ação de madeireiros e mineradores em seu território. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a etnia com maior população em uma única terra indígena é a Yanomami, com cerca de 25,7 mil pessoas vivendo no Amazonas e em Roraima. Continuando a leitura. De outro lado, há povos como os Akuntsu, em Rondônia, com apenas 5 pessoas, ou Juma, também em Rondônia, com 4 pessoas. Hoje, a maioria dos indígenas são mulheres, porém, entre os que vivem no campo, a maioria são homens. Há algumas semelhanças entre as etnias indígenas que vivem no Brasil. Por exemplo, em aldeia indígena, todos trabalham. Os homens derrubam uma parte das matas para construir casas para morar e preparam a terra para a plantação, além de caçar, pescar e participar das atividades guerreiras. As mulheres plantam, colhem e cuidam das crianças. Todos trabalham e tudo que é produzido é dividido entre eles. Os indígenas retiram da natureza tudo o que precisam para viver. Eles sabem que dependem dela e por isso a protegem. O trabalho não visa ao lucro, mas sim ao equilíbrio com a natureza e os diversos grupos. Essa parte aqui, pessoal, ela é muito importante, né? Porque ela mostra uma sociedade muito diferente da nossa. Nós vivemos em uma sociedade capitalista que sempre visa o lucro, que sempre visa aumentar ainda mais o seu dinheiro, as suas posses. Os índios, eles têm uma vida diferente nesse sentido de nós, porque não existe noção de lucro, não existe noção de dinheiro, pelo menos não com aqueles indígenas que vivem mais isolados, né? A gente sabe que há indígenas hoje que têm acesso à tecnologia, que têm carro, que têm internet, que trabalham, que ganham dinheiro, mas ainda há muitas tribos indígenas que têm uma vida totalmente diferente, né? Que vivem em contato com a natureza e eles usufruem da natureza apenas aquilo que eles necessitam. Eles não veem a natureza como uma forma de gerar lucro, nem de ganhar qualquer tipo de benefício sobre ela, a não ser a sua sobrevivência. Ou seja, desmatando apenas o necessário, caçando só o que eles precisam para sobreviver, pescando aquilo que eles precisam para se alimentar. Então, é uma forma de viver em equilíbrio com a natureza. Vamos continuar a leitura aqui. O preconceito contra indígenas não se refere somente à expressão programa de índio. A expressão programa de índio, pessoal, ela diz respeito a algo chato, tá? Hoje em dia não se usa mais tanto, mas até uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, essa expressão ela era muito famosa para dizer que alguma coisa era chata, né? Então, por exemplo, digamos que
eu chamo o meu colega para assistir um filme, né? Só que quando ele chega lá, ele não gosta do filme, porque o filme é preto e branco, é antigo, aí ele vai falar assim: porra, Mel, pô, esse filme aí, cara, maior programa de índio, hein? Tipo assim, muito chato, muito entediante. Então, é uma expressão preconceituosa, querendo dizer que os índios são sem graça, que a cultura deles é chata, e a gente sabe que não é assim. Pelo contrário, é uma cultura fascinante, uma cultura muito interessante. Continuando. Também é comum ouvir pessoas falando que eles são preguiçosos, mas eles plantam, colhem, caçam e pescam sem a ajuda dos equipamentos que outras sociedades têm à disposição. Esse pensamento de que o índio ele é preguiçoso também é um preconceito que existe há muito tempo na nossa sociedade. E é completamente errado. Ele só não trabalha para ganhar dinheiro, mas ele trabalha para sobreviver. As crianças indígenas também trabalham e ajudam a manter a aldeia. As meninas ajudam a cuidar dos mais novos e os meninos auxiliam na caça, acompanhando os mais velhos. Os indígenas têm muito zelo com suas crianças. Zelo significa cuidado, tá, pessoal? Em várias etnias, os adultos só conversam agachados com as crianças. Agindo assim, eles demonstram o respeito que têm por elas e não usam sua altura para controlá-las e mostrar superioridade. Não existem crianças indígenas abandonadas, por mais dificuldade que seu povo esteja passando. Olha que interessante, né, galera? Essa parte aqui que fala sobre a relação que os indígenas têm com as suas crianças, né? Não existe uma tentativa de diminuir a criança, de mostrar que o adulto ele é superior, porque ele é grande, porque ele é alto. Não, isso não existe. Inclusive, muitas etnias, como o texto falou, é, os adultos eles conversam sentados com as crianças, né, para ficar de igual para igual ali, para que a criança não precise ficar olhando para cima, conversando com o adulto, né? E outro ponto muito interessante, não existe abandono de crianças nas tribos indígenas. Sempre se cria, mesmo com dificuldade, mesmo que eles precisem ajudar uns aos outros, eles vão e eles não abandonam a criança, eles não entregam as crianças para outras pessoas criarem, e isso é algo muito importante, né? Porque a gente vê muitos casos na nossa sociedade atual de crianças abandonadas, crianças que são deixadas, né, na rua, às vezes recém-nascido, bebezinho mesmo que nasceu, acabou de nascer, a mãe joga no lixo, a mãe deixa na rua, deixa na porta dos outros. Então, isso é algo que nós temos a aprender com os índios, com as tribos indígenas, é justamente da gente zelar pelas crianças, a gente cuidar das crianças, porque futuramente elas realmente serão o futuro do nosso povo, o futuro da nossa nação, né? Então, que exemplo bonito que os indígenas deixam pra gente. Vamos continuar. Ao longo da história dos povos indígenas, muito do seu jeito de viver, de educar, de tratar a natureza, de trabalhar, tem sofrido grandes mudanças. Os indígenas conseguiram sobreviver ao longo do tempo, nem sempre conseguiram manter seu jeito antigo de ser e de viver. Bom, isso aí eu já tinha comentado com vocês, né? Os indígenas, muitos deles não vivem mais apenas em contato com a natureza, mas eles já adotaram as novas tecnologias, tem televisão, tem celular, tem internet. Então eles gostam de viver assim, eles acham bom aquilo que já foi criado e eles querem usar, e também é direito dos índios usar a tecnologia. Afinal de contas, os portugueses chegaram, os brancos chegaram, dominaram a região e o Brasil todo. Então, eles podem sim e têm todo o direito de usufruir da tecnologia se quiserem, porque muitos não querem, muitos são felizes daquele jeito em que vivem, isolados, né, na mata, em contato com a natureza e respeitando a natureza também. Bom, galera, dessa forma a gente encerra o nosso assunto. A gente termina de falar sobre as tribos indígenas da Amazônia.
Tenham uma boa prova, façam a prova com calma, leiam as questões, não tem nada muito difícil. Eu tenho certeza que todo mundo vai fazer um bom trabalho, tá bom? Então, tio Romiel, manda um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê logo logo aí no retorno para a nossa terceira avaliação, tá? Tchau!